Perfeito, perfeito. É muito engraçado, né? Porque levando em consideração hoje, quando a gente pensa em estoicismo, o pessoal já pensa em algo muito pessimista, né? Porque Uhum, assim, porque é uma aceitação, né? uhum, E assim, uma coisa engraçada, no caso, por exemplo, do cinismo, voltando, certo. que fala de ter uma vida mais simples, né, de uma forma mais natural, digamos Sim, assim. sim, A nossa base hoje, levando em consideração o mundo materialista que a gente vive, né, sim. é, é muito engraçado essa relação de que quando se pensa no cinismo, por exemplo, se pensa em algo ruim, né? Porque a gente não consegue imaginar uma vida simples, né? Sem riquezas ou coisas tão estrondosas, né? Sim, sim. É interessante essa consideração acerca do cinismo, porque, né, uma pessoa cínica hoje é geralmente uma pessoa que diz uma coisa, né, e depois diz outra, ou que diz coisa e depois age não em conformidade com aquilo que disse, né? Então, muito próximo de uma pessoa que seja hipócrita. Mas, como eu disse, o cinismo original, ele propõe que nós vivamos em conformidade com a natureza. Então, por exemplo, o Diógenes, que era um cínico, né, talvez até o maior representante, né, do cinismo, e isso na prática, não é? Ele não desenvolveu, não escreveu nada, né, não desenvolveu é, pensamento teórico, mas a vida dele expressava uma maneira de pensar. E basicamente a maneira de pensar de Diógenes era exatamente essa: viver em conformidade com a natureza, viver como um cão. Então, por exemplo, ele não se preocupava com o que vestir. Escandalizava, né, andando nu pela praça pública, e até conta-se que deram para ele um barril, né, um tonel, e amarraram uma corda na borda do tonel para que ele colocasse em seu ombro, para que ele não continuasse escandalizando as pessoas. Mas, na verdade, era o Diógenes que era escandalizado com a sociedade da sua época, né? Exatamente pelo que você colocou, né? É, as pessoas vivem, segundo o Diógenes, nós, seres humanos, criamos os nossos próprios problemas, ou pelo menos a maior parte dos nossos problemas, com os nossos artifícios, né? Com artificial. Ou seja, se a gente vivesse naturalmente, ou mais em conformidade com a natureza, como um cão, sem se preocupar com o que vestir, não é? Com a beleza, por exemplo, né, de uma residência, nós teríamos, então, menos preocupações e, portanto, uma vida mais feliz. Eu sempre digo, né, que é muito característico da nossa época, né, alguém que se preparando para sair, né, joga praticamente todo o seu guarda-roupa em cima da cama e depois reclama que não tem nada, né, para vestir. Enquanto você vê em cima da cama muitas roupas que poderiam ser vestidas. Então, você tem preocupações criadas, não é, por nós mesmos. Então, assim, o cinismo originalmente faz uma crítica à sociedade, né? E certamente faria hoje, né, uma, uma crítica, como você bem colocou, à nossa sociedade de consumo. Então, esse viver em conformidade com a natureza é então aquilo que o Zenão de Cício, que já é o fundador do estoicismo, herda, né? Embora herda do cinismo, embora ele vai os estoicos vão escrever bastante, de tal modo que eles vão desenvolver um pensamento prático, mas também é, de grande aprofundamento teórico. Então, assim, os estoicos pensarão, então, que existe uma razão na natureza, uma ordem na natureza, e que nós devemos viver em conformidade com essa ordem natural. Então, nesse sentido, realmente o estoicismo, na sua base, se aproxima muito do cinismo, né? E como você está falando também, como você falou, né? Não é apenas uma crítica né, a uma sociedade talvez contemporânea pelo seu consumismo. É também porque
nós hoje entendemos ou valorizamos, valorizamos bastante a liberdade humana. E muitas pessoas, então, acreditam, lendo o estoicismo, que o estoicismo, por falar dessa necessidade, dessa ordem, né, dessa razão da natureza, que faz com que as coisas aconteçam incondicionalmente, quer dizer, que as coisas aconteçam necessariamente, isso não abre espaço, portanto, para a liberdade humana, né? Então, ao ler o estoicismo hoje, talvez muitos fiquem, é, digamos, achando que o estoicismo é uma filosofia conformista, não é? Porque a pessoa tem que se conformar ao arranjo da natureza, não podendo modificar este arranjo, portanto, o ser humano não é livre. Eu só quero destacar que isso significa que não houve ainda uma compreensão muito aprofundada do estoicismo, porque o estoicismo, apesar de realmente dizer que tudo que acontece na natureza acontece necessariamente, nada acontece por acaso, no entanto, eles acreditam também que é possível que um homem nessa condição ele seja livre. Eu acho que É, estendi demais, né? Falei demais. não, que isso, Sim, perfeito, que isso, tá ótimo, que continue assim. tá ótimo.